população carcerária em Minas Gerais supera em 40% o número de vagas no sistema prisional. São mais de 28 mil além da capacidade. O monitoramento eletrônico pode ser solução para os presos provisórios? É possível ressocializar os condenados? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o secretário de Estado de Administração Prisional, desembargador Francisco Kupilovski, magistrado por 32 anos, dos quais 10 como desembargador e 10 como juiz criminal. Ele tornou-se secretário de Minas Gerais há um ano. Doutor Kupilovski, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é meu. Muito obrigado. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Bom, o senhor está completando aí um ano no cargo de secretário de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais, que o senhor havia comparado a uma mina prestes a explodir. O que o senhor fez para apagar o pavio desse chamado barril de pólvora, como costuma ser conhecido o sistema penitenciário nacional? O sistema penitenciário, Orion, ele é um sistema muito agitado porque ele exige a máxima cautela e cuidado por parte dos administradores prisionais e a máxima cautela também por parte da inteligência para que sejam evitados maiores dissabores em relação a motins e rebeliões nas unidades prisionais. Então, por isso que eu falei que não deixa de ser um barril de pólvora em que a gente assenta e tem que segurar o pavio para evitar essas explosões. Eu costumo dizer que nós temos que dormir com um olho fechado e outro aberto para poder monitorar constantemente o sistema. Graças a Deus nós temos um serviço de inteligência muito bom, nós temos uma estrutura de segurança muito bom, agentes capacitados, e isso faz com que o sistema prisional do Estado de Minas Gerais seja um dos mais tranquilos, além do que exemplo para os outros estados. Daí a importância do preparo e da capacitação desses agentes penitenciários que convivem diariamente com esse problema, com os apenados. Exatamente. Né? O que é mais importante nesse desafio diário de gerenciar esse complexo penitenciário? Bom, o grande desafio que sempre existiu no sistema penitenciário é a superpopulação carcerária. Aliás, é interessante, eu recebi um telefonema do Dr. Aristóteles Ateniense, que há 20 anos atrás foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais. Um advogado renomado. Né? Isso. O Aristóteles me ligou para me parabenizar pela assunção ao cargo de secretário de Estado de Administração Prisional e, ao mesmo tempo, falou que na época em que ele foi presidente, há 20 anos passados, ele fez uma radiografia completa, uma inspeção dos direitos humanos da OAB em todo o sistema carcerário mineiro e que estava em poder dele um relatório que ele queria me enviar para subsídio, para me ajudar, e eu agradeci muito e falei, estou esperando o relatório. E qual não foi a minha surpresa ao ler esse relatório e constatar que os problemas detectados pela OAB há 20 anos atrás no Estado de Minas Gerais, no sistema prisional, são exatamente os mesmos problemas que eu detectei hoje quando assumi a secretaria. Guardadas as devidas proporções, superpopulação carcerária, falta de unidades de segurança máxima ou de regime diferenciado, insalubridade, e problemas relativos também a fugas. Então, não mudou muito o cenário, não. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de usar frases de efeito. Você fala, o secretário usa frases de efeito, eu falo, não, mas eu não preocupo com as frases de efeito, eu preocupo com os efeitos da frase. Na realidade, eu costumo dizer que o problema da superpopulação carcerária é como se fosse uma hipertensão, é como se fosse uma diabetes. Por enquanto não tem cura, mas tem tratamento, tem medicação, tem paliativos e oxalá futuramente nós tenhamos um fármaco capaz de curar isso. O problema da superpopulação carcerária é nacional e extrapola também o território nacional em alguns países, então é um problema não global, mas é um problema brasileiro em todos os estados da federação e fora também do Brasil. Agora, por outro lado, se me permite aí, ao contrário desses 20 anos desse relatório aí, Minas hoje tem uma situação bem diferenciada, porque tivemos no início desse ano aí massacres, situação de barbárie em várias penitenciárias. Minas há muito tempo não se registra uma rebelião, como acontecia no passado, né? Sim, Minas está muito bem administrada, muito bem controlada, embora tenhamos carência de unidades prisionais. O que ocorre é que no estado de Minas Gerais nós temos facção.
ou melhor, nós temos o PCC. O PCC existe no Brasil inteiro. Não tem um estado da federação que não tenha PCC. Mas nós não temos uma outra facção brigando com o PCC. Então, isso é que dá uma certa tranquilidade. O que aconteceu lá em Alcaçuz, o que aconteceu no norte do país, foi exatamente briga entre facções para domínio de tráfico em estados fronteiriços e que ensejam no tráfico internacional de drogas. E essa influência vem na fronteira de Minas com São Paulo, Triângulo Mineiro, né? Exatamente. Nós temos problemas, às vezes, com faccionados, exatamente no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Agora, como o senhor mesmo diz desse relatório, todo mundo fala que o sistema penitenciário, o sistema carcerário é falido, caro, caótico. O senhor acredita, concorda com isso, ou acredita que é possível ressocializar o condenado nessas condições? Não, não tem nada disso. Essas manifestações pessimistas são a falta de vontade, porque eu sempre digo que o sistema prisional tem que ter boa vontade política, boa vontade econômica, e isso nós estamos encontrando no governo do Fernando Pimentel, no governo do Estado de Minas Gerais, porque o governador é muito sensível ao problema prisional. O governador é tão sensível ao problema prisional que, primeiro, ele criou uma secretaria própria para o sistema prisional. Segundo, o governador, nessa decreto de crise, de situação financeira, ele fez questão de priorizar no comitê de crise todas as necessidades do sistema prisional, em primeiro lugar, alimentação. Então, ele é muito preocupado com o sistema prisional, ele dá todo o apoio para a secretaria, ele dá todo o incentivo que nós precisamos, e isso que faz com que o sistema se fortifique mais quando ele tem um governo que politicamente interessa com o problema carcerário. É um problema sério, é um problema de todos nós. Eu digo que não é problema só do Estado, é problema do Judiciário, da Defensoria Pública, de todas as outras instituições, do Ministério Público. E essas instituições têm que se unir, sentar na mesa, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldades, para achar em conjunto soluções. Muito bem. Secretário, eu vou fazer um intervalo aqui. No próximo bloco, gostaria que o senhor comentasse mais, desenvolvesse um pouco mais sobre essas soluções que o senhor está vislumbrando e as alternativas aí para lidar com os chamados presos provisórios que também superlotam e esgotam o sistema. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os desafios do sistema penitenciário nacional e mineiro, com o secretário de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais, desembargador Francisco Kupilovski. Magistrado por 32 anos, dos quais 10 como desembargador e 10 como juiz criminal. Doutor Kupilovski, o senhor vem da magistratura. Naturalmente, essa experiência jurídica, judicante, contribuiu muito para esse desafio que o senhor tem hoje. Como é que o senhor avalia essa contribuição? A contribuição muito boa, porque eu militei 10 anos na área criminal e a primeira vara criminal era uma vara muito conturbada, porque os processos mais rumorosos da esfera criminal na capital, eles caíam na primeira vara. Inclusive, a primeira vara também era especialista nos crimes falimentares. Então, a gente adquire uma experiência muito grande, principalmente no trato com o preso. O preso é um ser humano igual a outro qualquer em termos de ser humano, então ele merece ser bem tratado. Eu nunca interroguei um preso algemado, seja nas pernas ou nos braços, você mandava retirar a algema e a escolta às vezes fala, doutor, mas ele é perigoso. Eu falei, aqui ele sabe que ele não pode exercer o perigo dele. Porque se ele exercer o perigo dele aqui, ele vai estar sujeito, ele está sujeito a causar uma situação maior de perigo para si próprio. Então tinha todo o respeito com o preso e isso é muito importante. É a humanização do sistema, né, que passa por aí, né? Fora outras coisas também que a gente vai aprendendo no curso do exercício da judicatura criminal e que me ajudou muito, principalmente no aspecto da ressocialização.
Então, nesse sentido, é muito importante, apesar de o senhor estar há pouco tempo na secretaria, e talvez tenha pouco tempo, porque o mandato costuma ser de 4 anos, o senhor está no 3º ano do governo atual. Mas o senhor já chegou com um projeto pronto, né? Quais são as metas que o senhor tem para essa administração prisional com essa experiência de magistrado? Orion, quando eu tive a honra de ser convidado pelo governador Fernando da Mata Pimentel para assumir essa novel secretaria do Sistema Penitenciário Estadual, eu estabeleci 3 metas. É aquilo que você falou, eu peguei um caminhão, né, peguei uma carreta, descendo uma ladeira e eu tive que subir na carreta. Então, mas consegui e estabeleci 3 metas que entendo prioritárias. A primeira meta é a segurança de uma unidade prisional. Não se pode conceber uma unidade prisional que não tenha segurança, que não seja bem aparelhada, que não seja bem equipada, que não tenha body scan, que não tenha aparelhagem de captação de aparelho celular. Então, nós estamos com uma estrutura já montada em efetivo funcionamento, em grande número de unidades, com esse sistema de segurança mais avançado. Estamos partindo também para novas tecnologias, que eu não posso declinar aqui quais, em razão de segurança. Então, essa segurança da unidade prisional, isso aí não é nenhum favor, não. Isso é uma obrigação do Estado, uma obrigação do administrador do sistema prisional. Estabilidade, né? Exato, para coibir fuga, para coibir motim, coibir rebelião, etc. A segunda meta é a valorização do servidor do sistema prisional, em especial do agente penitenciário. O agente penitenciário, ele fica diuturnamente numa situação estressante de trabalho, ele tem que conviver com o perigo e com o risco a cada momento. A Organização Internacional do Trabalho, ela considerou o agente prisional como a segunda profissão mais perigosa do mundo, só perdendo para a construção civil, em razão dos inúmeros acidentes na construção civil. Então, eu estou valorizando o agente prisional dentro do que ele merece, com a assistência que ele precisa, atendendo às reivindicações dos agentes prisionais. Nós já atendemos progressão de regime, nesse menos de um ano eu fiz 2.780 progressões na carreira. Nós estamos atendendo a carteira funcional, que é uma aspiração deles, inclusive com porte de arma, e os cursos, o curso de TECAF, que é o curso de armamento, é o curso de manuseio de arma. O agente hoje, quando ele toma posse, ele já tem que ter o TECAF feito. Então, para isso, eu celebrei convênios com a Polícia Militar no interior. A Polícia Militar faz esse TECAF, nós fornecemos, a SEAP, a Secretaria fornece arma e munição, e a Polícia Militar, os experts no curso. E agora nós iniciamos ontem um curso de capacitação do agente para escolta hospitalar e para intervenção rápida dentro da unidade prisional. O que vem assim uma coisa e outra? A escolta hospitalar, porque nós assumimos as cadeias públicas por determinação judicial, né? Então, são 80 cadeias públicas no Estado, que agora não chama mais cadeia pública, agora chama presídio municipal. Nós assumimos esses presídios municipais com agentes nossos, que até então isso era fiscalizado, e vigiado e guardado pela Polícia Civil. O Judiciário entendeu que isso não é função da Polícia Civil. Liberou a Polícia Civil para outra Liberou atividade. a Polícia Civil e o sistema prisional, então, passou a monitorar as cadeias públicas. Muito bem. Aí, dentro dessa estrutura, nós temos que capacitar os agentes para que eles possam fazer a escolta, porque as escoltas passaram a ser feitas por nós, principalmente a escolta de uma unidade prisional de um agente que passa mal ou que sofre algum acidente para o nosocômio, para o hospital. E o que a gente notava é o seguinte, o pessoal que fazia escolta chegava lá, entrava uniformizado, armado com o elastômero, né, que é a munição não letal, que é a arma não letal, e aquilo ali causava um alvoroço dentro do hospital. Nós tivemos até um caso interessante aí numa localidade do interior, que no hospital tinha um paciente que chegou infartado e eles chegaram com a escolta de um preso. Quando ele viu aqueles homens entrando com aquelas armas pesadas, né? Vamos dizer, não sabia nem o que era, todo mundo com o uniforme camuflado, ele piorou o infarto, teve um segundo infarto. Então, eu tive que carregar ele para a UTI, mas ele, graças a Deus, ele recuperou. Então, o que a gente procura fazer com a gente é o seguinte, falar que na escolta hospitalar, ele deve agir de forma a ser o menos notado possível, de causar
o mínimo de transtorno a pacientes e a médicos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser aquele periscópio de submarino, tem que estar atento Antenado, a tudo. né? E em determinadas situações, dependendo do preso, nós isolamos numa área do hospital se houver possibilidade de resgate ou se houver a possibilidade, inclusive, de eliminação do preso, para evitar que a população do nosocômio, de qualquer forma, possa ser afetada com a presença deles no hospital. Então, esse é o curso de escolta hospitalar que nós estamos estendendo, Orion, uma vaga para cada estado da federação. Eu já oficiei todos os secretários de administração prisional oferecendo uma vaga sem custeio nenhum. Com integração, importante, né? E o segundo curso é o curso de intervenção rápida. O curso de intervenção rápida é o seguinte, começa um motim. O que é o motim? Começa a colocar fogo no colchão, joga no corredor, aquela agitação para reivindicar uma coisa ou outra, ou simplesmente para causar um tumulto. Então, tem que haver uma intervenção imediata de uma unidade especial que nós temos de agente, que é chamado GIR, é o Grupo de Intervenção Rápida. E essa intervenção rápida tem que ser também feita de uma forma comedida, de bom senso, para que não resulte em feridos ou que a situação não se agrave. Então, esse curso é exatamente para isso. Eu vou desse tema daqui a pouco, que é muito interessante essa parte da valorização do agente prisional, porque com a Secretaria Prisional mudou-se aquela tendência de militarização para a profissionalização. Gostaria que o senhor falasse sobre isso daqui a pouco, a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os desafios do sistema penitenciário nacional e mineiro, com o desembargador Francisco Kupilovski, que é o secretário de Administração Prisional de Minas Gerais, magistrado por 32 anos, dos quais 10 como desembargador e 10 como juiz criminal. Doutor Kupilovski, que eu falei para o senhor então no bloco anterior a respeito então dessa valorização da capacitação, da importância disso do agente prisional perante os condenados, perante todo o sistema. Essa experiência, como é que o senhor avalia hoje no Estado, essa capacitação, como é que está? Essa capacitação já iniciou, ontem já foi iniciado esses 2 cursos, conforme eu te falei, e o governo do Estado, conforme eu te falei também, dá todo o apoio à valorização do agente. No dia 27 de junho desse ano, o excelentíssimo senhor governador Fernando da Mata Pimentel assinou uma lei estadual 22.509, instituindo todo o dia 30 de cada ano, 30 de julho, o dia do agente de segurança penitenciário. Então eu fiz até um pronunciamento no dia 30, em homenagem aos agentes, porque é aquilo que eu te falei, Orion, eles merecem a valorização e têm que ser valorizados porque realmente a missão deles é uma missão árdua e que tem que ter o apoio da sociedade e o apoio do governo. E essa etapa é da profissionalização muito importante, porque antes havia uma tendência à militarização dos presídios. Isso não funcionou. Exatamente, não funcionou. A polícia militar é a polícia ostensiva para o meio urbano, para o cidadão, para os logradouros, e a polícia, ou seja, uma polícia extramuros, e a polícia prisional é uma polícia intramuros, né? O agente prisional é um policiamento intramuros. Então, são situações distintas. E a técnica é diferente, né, para lidar com isso. A técnica é diferente, que devem ser observadas e respeitadas nas suas devidas proporções. Muito bem. Agora, o senhor estava falando então das metas que o senhor adotou desde que assumiu a secretaria, ficou faltando a terceira meta. Vem aí a terceira meta, que é a de humanizar o atendimento. Quando foi criado a Secretaria de Estado de Administração Prisional, foi criada uma terceira subsecretaria, que nós temos uma subsecretaria de segurança, que é aquela que lida com os problemas prisionais. Nós temos uma subsecretaria de logística e tecnologia, que é aquela que firma contratos técnicos com aparelhagem altamente sofisticada, etc. E nós temos a Secretaria de Humanização do Atendimento. Para essa Secretaria de Humanização do Atendimento, eu trouxe uma defensora pública com expertise nessa área, a doutora Emília Castilho. E a doutora Emília, nós fazemos um trabalho de ressocialização. Eu acredito, Orion, na ressocialização, obviamente que nem de todos,
né? Mas eu acredito na ressocialização do preso e acredito através do trabalho. Então, nós estamos colocando o preso para trabalhar, aquele que pode trabalhar, que é o condenado por decisão transitada em julgado, porque o preso ainda é temporário, ou ele não, a LEP não obriga ele a trabalhar. Mas o preso condenado deve trabalhar. Não quero ninguém na ociosidade dentro do sistema prisional. Então, com essa meta de colocar o pessoal trabalhando ou estudando, acontece que há mais ou menos 2 meses, o Estado de Minas Gerais, para nosso orgulho, passou a primeiro lugar dentro da região sudeste com o maior número de presos trabalhando. Dessa população carcerária de 68 mil, nós temos 25% dessa população trabalhando. Isso se concentra mais na região metropolitana? No estado inteiro. Nós temos 405 parceiros privados que fornecem a matéria-prima e o sistema prisional, a mão de obra. E a minha determinação é dobrar esse número de parceiros, e a minha determinação também é no sentido de que todos trabalhem ou estudem. Então, nós estamos inaugurando, junto com o convênio que a gente celebra com a Macaé, na Secretária de Educação, e com as prefeituras, salas de aula dentro da unidade prisional e verdadeiros galpões industriais dentro do sistema prisional. Nós fechamos agora duas parcerias, uma com a Black & Decker, para, salvo engano, para Lavras, Presídio de Lavras, e uma outra também com uma empresa multinacional para a construção de peças de veículos. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, secretário. Eu gostaria que antes o senhor pudesse fazer para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu tenho aqui, não é um livro da minha vida, né? Porque o livro da minha vida é o livro que eu escrevo, né? É aquele meu capítulo de estudante, é o meu capítulo de professor. É o cotidiano. O meu capítulo de advogado, que eu advoguei 5 anos, o meu capítulo de magistrado e agora o meu capítulo de secretário. Em 2010, ainda como desembargador no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, um assistente me presenteou com esse livro. Então, ele tem exatamente 7 anos. E é um livro que eu gostei muito, tanto que eu gostei que eu reli e treli. Treli é difícil. Eu não costumo treler livro. Mas esse eu treli. Por quê? Esse livro é um livro de um grande jornalista americano, Thomas Friedman. O Thomas Friedman, ele é cronista do New York Times para política externa. Ele escreve sobre política externa. Ele já conseguiu 3 prêmios Pulitzer e ele escreveu O Mundo é Plano. O Mundo é Plano é a globalização mundial do século XXI. E eu achei interessantíssimo essas colocações, porque o Thomas viaja muito, ele mora em Maryland com a família, mas viaja demais em razão de ser um cronista de política externa. Então ele vai à China, Japão, rodou o mundo. E ele conta, então, fatos verídicos sobre a globalização. E ele me convenceu de que o mundo não é redondo, o mundo é plano, que a China não é lá, a China é aqui, o Japão não é do outro lado, o Japão é desse lado. Só uma passagem rápida que me deixou fascinado. Um cidadão americano estava no centro de Nova York querendo chegar a uma determinada loja de artigos esportivos. Ele estava numa determinada avenida daquelas lá. Então ele ligou para um call center para pegar informação. Atendeu um sujeito falando: eu sou o John. John, eu preciso chegar na loja tal. Ele falou: onde você está? Eu estou em frente à loja tal. Ele virou: bom, o senhor vai descer 200 metros. Desceu? Está vendo uma galeria? Entra na galeria, atravessa a galeria toda, que ela tem uma saída do outro lado. Saiu? O senhor agora está na avenida tal. Vira à direita, anda 3 lojas. Dou 3 lojas, o senhor está vendo uma loja de doce, uma cafeteria. Ao lado dela é a loja que o senhor quer. E aí ele agradeceu muito e virou e falou: John, eu queria te agradecer demais, mas eu estou curioso. Você está me seguindo? Você está numa janela me olhando, me monitorando? Ou você está me seguindo num veículo? Ele falou: olha, eu vou te falar a verdade, amigo. Eu não chamo John, eu chamo Hyde. Eu estou num call center em Nova Delhi, que foi contratado aqui pelo prefeito de Nova York para prestar
informações a quem está andando dentro da cidade. E eu estou prestando através de um mapa que está aqui na minha frente. Então, esse é o mundo plano. Muito interessante. Secretário, nós temos um minutinho aqui para o senhor contar para a gente como é que o senhor vai resolver a questão dos presos provisórios e com o uso de tornozeleira ou não, porque existiam ou há um estudo de liberar presos provisórios por meio da tornozeleira. Isso. Orion, nós estamos fazendo o edital de concorrência, já está em fase final, para aquisição de 5.000 tornozeleiras. Nós temos uma faixa de tornozeleiras aqui já contratadas aqui para a capital, mas a minha grande preocupação é o interior. Então, essas 5.000 tornozeleiras, elas devem ser adquiridas, se Deus quiser, até o final de outubro. Dessas, 60% já está destinado ao interior e 40% à capital. E nós vamos entregar, então, para que elas sejam devidamente utilizadas de acordo com o que o judiciário determinar, porque quem determina, no caso, é o juiz da execução criminal. Ele é que determina a postura ou a retirada da tornozeleira. E o que eu posso afiançar é o seguinte, a tornozeleira, ela ajuda demais em amenizar a crise, é um dos remédios para amenizar a crise da superpopulação carcerária, mas tem outros remédios também necessários. Muito bem, secretário. Bom, nós conversamos aqui com o secretário Francisco Kupilovski, que é magistrado por 32 anos, desembargador, ocupando aí o cargo de secretário da primeira secretaria prisional em Minas Gerais e falou dos desafios do sistema penitenciário nacional e também mineiro. Secretário, muita questão para a gente conversar ainda, só fica, por favor, de voltar aqui um próximo programa para a gente falar mais da aplicação dessas tornozeleiras e outras medidas alternativas do sistema prisional. Volto sim, eu quero agradecer a você, agradecer a mais pela atenção dispensada. Aguardo sua presença lá no meu gabinete na secretaria para tomar um café comigo e para a gente inteirar mais das necessidades do sistema prisional. Será um prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@magis.com.br. Obrigado e até a próxima.